Pai, Senhor, família, hoje eu vou falar dos 6 pecados que naquele dia não vai ter perdão, não vai ter perdão. Se você tiver um papel e uma caneta para estar anotando, é bênção, amém? O primeiro pecado que eu vou citar é na vida daquelas pessoas que são religiosas demais, defende a religião. Aí Deus envia os teus servos, os seus escolhidos, para estar levando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensinamento, mas as pessoas, elas fecham o coração ali, elas fecham o coração e elas não querem ouvir o verdadeiro evangelho. Elas crêem naquilo que ensinaram para elas. Então, para essas pessoas, naquele dia, não vai ter perdão, não vai ter perdão. Igual aqui, ó, em Mateus capítulo 23, no versículo 37, ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então ele fala assim: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos? Porque tem igrejas que estão fazendo filhinhos ali, não é para Deus não, não é para Deus não. Está fazendo filhinhos para elas mesmas, não para Deus, não para Deus, não para Deus. Aqui, ó, no versículo 15 ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazem filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Por isso que ele fala assim, ó, os filhinhos, tem igrejas que estão fazendo filhinhos para elas mesmas, não para Deus, não para Deus. E Deus, ele envia os seus servos, mas as pessoas têm um coração duro e não ouve aqueles enviados de Deus, enviado de Deus. Aqui, ó, em Lucas capítulo 10, no versículo 16, vai dizer assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, naquele dia, não vai ter perdão, não vai ter perdão, porque o evangelho vai ser pregado para toda criatura, para toda criatura. O segundo pecado que não terá perdão é na vida daquelas pessoas que clamam de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E Deus envia os teus servos ali para estar falando também, como esse irmão, falando assim: vem que Deus ele vai mudar a sua história. Vem. Mas essa pessoa que clama de dia e noite, não reconhece o servo de Deus. Não reconhece o servo de Deus. Da mesma maneira que eu li aqui, ó, Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Sabe, essa pessoa está clamando de dia e de noite, e Deus está enviando ali os servos dele para salvar a vida dessa pessoa que clama de dia e de noite, mas ela não está reconhecendo o servo de Deus. Não está. É como aquela história que fala do homem que estava num navio, e esse navio estava afundando, esse barco, vamos dizer, o barco estava afundando. E ele começa a clamar: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí vem um navio grande e começa a buzinar para ele: Ei, eu vou lançar a corda aí para você subir. Eu vou lançar uma escada aí para você subir. E ele lança assim: pega aí essa corda, sobe nessa escada aí. E essa pessoa: não precisa. Ó, tá afundando esse barco aí, rapaz.
pega essa corda aí, sobe nessa escada. E essa pessoa fica lá, não, pô, você vai morrer. E essa pessoa, não, pode ir embora. Aí o navio vai embora. Vai embora. Tá tentando salvar o cara e o cara não quer salvação. Aí de repente vem um helicóptero. Eu vou lançar uma corda aí pra você. Ele lança a corda, segura essa corda. O cara, não. Pega a corda, você tem que segurar. Eu não tô conseguindo te ouvir. Aí ele fala, não vou segurar não. Pode ir embora. Você tá se afogando aí, tá se afundando aí. Mas a pessoa fala, não, pode ir embora. Aí o helicóptero, ele não quer salvação não. Vai embora. E assim, esse cara continua ali clamando a Deus. Deus, socorre, meu Deus, socorre-me. De repente vem um submarino ali. Ei, sobe aqui, pisa aqui em cima, aqui, entra aqui dentro. Aí ele, não. Vem, rapaz, esse navio tá afundando. E ele fala, não. E o submarino vai embora, ele não quer salvação não. Da mesma maneira que eu contei essa história, acontece na vida de muitos. Deus envia ali para ajudar, para orientar, para levar a salvação, mas as pessoas, elas agem do mesmo modo que esse rapaz que estava nesse barco agiu. Eles não reconhecem, pensa que Deus vai vir assim todo cheio de luz, vem aqui meu filho, vou fazer isso. E Deus envia ali os seus servos ali para salvar essa pessoa, mas ela quer ver algo sobrenatural acontecer. E naquele dia não vai ter perdão. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho vai ser pregado para toda criatura. Então, igual disse, aquelas pessoas religiosas que defendem religião, e Deus está levando um ensinamento correto. Tem pessoas que eu conheço e eu falo mesmo. Tem 30 anos de ministério e eu falo igual Jesus Cristo falou para Nicodemos. É necessário você nascer novamente. Você nunca conheceu Cristo. Não, você não conhece. O Deus que você conheceu é de bênção. Ele te serve, você não serve Ele. Então tem muitas pessoas que eu conheço e sempre falo, tem 20 anos, 30 anos de ministério, e eu falo assim, é necessário você nascer novamente. Nicodemos, é necessário você nascer novamente, Nicodemos. 30 anos e não conheceu Cristo ainda. Mas a pessoa religiosa, ela defende ali. Ela anda desorientada, acreditando em qualquer um. Mas o verdadeiro homem de Deus, ela não acredita. Então naquele dia não vai ter perdão, nem para essa pessoa, nem para aquela pessoa que fica clamando. Lá, e Deus envia os servos ali para tentar ajudar, para salvar essa pessoa, mas ela não reconhece, não ouve. Olha o que está escrito aqui, ó, em Mateus capítulo 10, no versículo 14. E se ninguém vos recebe, nem escuta a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Você vai,
Você leva ali a palavra, mas as pessoas às vezes não querem receber. Fala, não, 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 não. Ele fala assim, ó, bate aí o pó, sacode aí. Sacode. Vai ter menos rigor ali para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. Para essas pessoas. Então, o segundo é esse, também não vai ter perdão. Então, por isso que eu falo, ouve Deus usando aqui a minha vida para falar com o irmão, volte para o caminho do Senhor, deixa de ser religioso aí, começa a ler a palavra é quem te guia, meu irmão, minha irmã, fica aí defendendo, fica passando 50 anos aí num ministério que está longe da palavra de Deus, está fazendo discípulo para ser merecedor do inferno 2 vezes mais. Vai estudar não vai fazer um curso de teologia assim sério não, porque tem o que as pessoas passam do curso de teologia, eu não chamo de teologia. Tem cursos aí que vai te edificar. Então, quanto mais buscar-me eles, me achareis quando me buscarem de todo o coração. O terceiro, que eu falo que não tem perdão, é aqueles que ficam brincando de ser crente. Fica brincando de ser crente. Se colocar uma câmera assim, acompanhando o dia dessa pessoa fora da igreja, sabe, não dá para acreditar. Não é essa pessoa, não. Não é, essa pessoa aqui é do glória a Deus, é aleluia, louva a Deus, não fala palavrão não fica dançando essas músicas mundanas não, dançando funk não é ela não é ela não. Essas pessoas que ficam brincando de ser crente, se assenta na roda dos escarnecedores, só fala palavrão, fica se prostituindo, fica na fornicação, chegar naquele dia, esse pecado não vai ter perdão também não. Não vai ter perdão. Não vai ter perdão. Aqui mesmo em Mateus capítulo 10, ó, no versículo 32, eu vou ler primeiro. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei também diante do meu Pai que estás no céu. Então todos aqueles que confessam a Deus assim, ó, diante dos homens, estou falando um bom testemunho, meu irmão e minha irmã, no trabalho, sabe, aonde que você estiver, você confessando, eu sou cristão, eu não faço isso não, sabe, Deus vai confessar. Mas aqueles que ficam brincando de ser crente, olha aqui no versículo 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Eu também negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Sabe, é forte esse texto aqui, porque no versículo 34, ele vai dizer assim, não cuideis que eu vim trazer paz na terra, não vim trazer paz, eu vim trazer espada, vim pôr em divisão ali o pai contra o filho, mulher contra o marido, e assim diante. Igual eu falo assim, ó, Deus ele quer levar a salvação para o teu lar, para a tua família. Então não brinca não, anda com Deus certinho. Fica aí amando mais a sua família aí. Não ama a Deus não. Que amor é esse? Ele é a verdade e o caminho. Ele é a luz desse mundo. Ele quer salvar sua família. Olha, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, anda firme com ele. Como você vai querer que seus parentes, seus filhos aí, seus irmãos, ande na presença do Senhor se você não está andando? Então, ó, não brinca de ser crente não. Ele mesmo deixa bem claro no Evangelho de Lucas. Ó, pensa direito aí se você vai conseguir finalizar, ir até o final, igual Paulo, combati um bom combate, serrei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Igual um homem, qual um homem que não calcula primeiro para ver se vai conseguir construir a casa?
para depois você ser envergonhado. Então, ó, brinca de ser crente não. Ô jovem, não brinca de ser crente não, jovem. Seja a diferença aí no seu trabalho, as pessoas têm que olhar e falar, meu, você é crente. Sabe, você não tem um comportamento igual às pessoas do mundo. Pessoas mundanas. Você tem que ser a diferença. Senão, ó, naquele dia, não terá perdão. Não terá perdão. Não terá perdão. Não terá perdão. Então, eu falei aqui das pessoas religiosas, daquelas pessoas lá que clamam de dia e de noite, mas quando Deus envia ali o servo, eles não reconhecem, não quer saber, não quer ouvir, então não vai ter perdão também. Essas pessoas que brincam aí de ser crente, é o terceiro. O quarto é aquelas pessoas mentirosas, que brincam com Deus, são mentirosas, falam que vai fazer tal coisa e não fazem, não fazem. Essas também não terão perdão, não terão perdão, não terão perdão. É igual o caso de Ananias e Safira. Você vê que eles não mentiram para o homem, eles mentiram para o Espírito Santo. Eles mentiram para o Espírito Santo. E não brinca de ser crente. Não brinca de ser crente. Não brinca. Não vos enganeis, de Deus não se zombe, pois aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, aquelas pessoas que ficam mentindo aí para Deus, falando que eu vou fazer isso e não faz, essas não vão ter o perdão. Quer um exemplo? Ananias e Safira. Você lembra que eles prometeram lá dar o valor do terreno que eles venderam? E quando chega na hora, eles vão dar a metade. Ananias vai primeiro lá, coloca o pé do altar, os pés de Pedro ali, fala, tá aqui o dinheiro. Aí Pedro olha assim para ele, fala para ele, por quê? Por que, Ananias? Porque você deixou Satanás encher o seu coração. Você não mentiu para o homem, você mentiu para o Espírito Santo. O terreno era seu, o dinheiro era seu. Por que você fez um voto com Deus? Porque você falou que daria. E depois você não cumpre com aquilo que você prometeu. Você não mentiu para o homem. Você mentiu para o Espírito Santo. Você mentiu para Deus. Vou ler aqui, ó. Atos capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim. Então disse Pedro, Ananias, por quê? Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, aceitaste no coração este desígnio? Não mentiste, Ananias, aos homens, mas mentiste para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Ananias, ó, morreu. Sabe por quê? Porque foi brincar com as coisas de Deus. Foi mentir. Foi mentir. Foi mentir. E depois, a esposa dele vai ter a chance de falar a verdade, mas ela vai mentir também. E Pedro vai falar assim, por quê? Que você
está mentindo também. Do mesmo modo que aconteceu com seu esposo, vai acontecer contigo, e ela vai morrer. E ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, ó, o quarto é a mentira. Você não pode mentir. Não pode mentir para Deus. Se você falar que vai fazer tal coisa, você tem que fazer, você tem que cumprir. Você tem que cumprir. Você tem que cumprir. O quinto é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Evangelho relatado por Mateus agora. O capítulo é o 12. O versículo é o 31. Vai dizer assim, ó. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. E o que está acontecendo aqui? Jesus, ele curou um rapaz que estava endemoniado. Além disso, ele não via nem falava. Jesus curou, ele começou a ver e falar. No versículo 34, vai dizer assim que os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Príncipe dos demônios. Por isso que Jesus Cristo vai falar essas palavras que eu falei no versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Espírito, contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Sabe, se alguém estiver pregando verdadeiramente a palavra de Deus e a pessoa falar que essa pessoa não é de Deus, ela está falando que essa pessoa é de quem? Ela está querendo dizer o quê? Que essa pessoa é de quem? Então ele está deixando bem claro que não será perdoado aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Ou fala assim que ele é de Satanás, ele não é do Senhor não, que ele prega não é verdade não. Se ele estiver pregando a verdade, a palavra fala que nem nesse século, nem no futuro terá o perdão. Terá o perdão. Terá o perdão. Então, por isso que você tem que analisar bem, para não cometer esse pecado. E olha aqui, bem interessante. Ele fala que não terá perdão aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Mas você lembra Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, que ele vai falar assim: esses apóstolos não são de Deus, eles mentem, eles são servos de Satanás, eles são filhos de Satanás. Paulo ele está falando que aqueles homens, eles não eram de Deus, eles eram de Satanás. Já pensou aqueles homens ouvindo essa palavra, dizendo: que? Você está blasfemando?
dizendo: você está falando que nós somos de Satanás. Paulo dizendo: vocês são de Satanás, vocês não são de Deus, vocês enganam as pessoas. Sabe por que Paulo falava com essa autoridade? Que no versículo 33 do Evangelho de Mateus, capítulo 12, vai dizer assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então Paulo, ele conhecia o fruto daqueles homens, sabe? Paulo, ele conhecia o fruto daqueles homens. Da mesma maneira, através da palavra de Deus, eu conheço quem é de Deus e quem não é. Eu conheço quem é de Deus e quem não é. Eu conheço quem é de Deus e quem não é. Então todos aqueles que distorcem o Evangelho, em vez de pregar o arrependimento, em vez de ensinar, igual 1 Timóteo vai dizer que todas as Escrituras é inspirada por Deus para ensino, para correção, para repreensão e para educação. Todos aqueles que pregam a bênção e não pregam isso, eu falo assim, não são de Deus. As pessoas não estão conhecendo o caminho que leva à salvação. Por causa desses falsos profetas que ficam inventando campanha aí para enganar as pessoas. Fica falando: vem aqui, faça 7 semanas, você que não tem uma casa, que Deus vai te dar uma casa. Ou você está contente de morar num barraquinho. Se você está contente de morar num barraquinho, fica aí no seu barraquinho. Mas se você quer uma casa mesmo, um apartamento, um carro, venha. Isso não é de Deus. Essas pessoas não são, é filho de Satanás. Não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Deus. O 6º pecado que não tem perdão é esse daqui que eu vou citar, o último. Lucas capítulo 17. O que Jesus Cristo pediu para os seus discípulos? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15 em diante. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Qual é o Evangelho? Arrependei-vos. Foi esse que João Batista iniciou. Que Jesus Cristo também, em Mateus capítulo 4, versículo 17. Ele começou o ministério pregando Jesus agora. Arrependei-vos. Pedro em Atos capítulo 2. Que ele vai pregar o arrependimento, pregar Cristo, o Evangelho. Depois ele vai dizer o que? Arrependei-vos. Arrependei-vos. 6º, eu finalizo aqui, Lucas capítulo 17. Versículo 1 vai dizer assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos, aqueles que causam escândalo. Em outros textos, em outras passagens, vai dizer que era melhor não ter nascido. Melhor não ter nascido que fazer um dos pequenininhos de Deus tropeçar. Um dos pequenininhos de Deus tropeçar. Então, pega a sua cruz. Segue Cristo. Toma cuidado para não fazer
ninguém tropeçar. Toma cuidado para não vir um escândalo, porque esse também não terá perdão. Não terá perdão. Amém. Ó, vou finalizar aqui, ó. Esses 6 pecados que eu citei que não tem perdão, eu vou concluir naquela passagem que Jesus Cristo vai falar até mesmo uma parábola, comparando o reino dos céus. Que o rei dá uma ordem para os seus servos convidar os seus amigos para a festa, casamento, para as bodas. E eles saíram lá para convidar os amigos do rei. Os amigos do rei. E eles vão convidar ali os amigos do rei, os amigos do rei. E eles diziam assim: eu não posso, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. Vamos colocar no tempo de hoje, em casa. Eu não posso ir para o casamento, eu não posso ir para as bodas. Aí eu ia chamar outro, e você? Chegou uma visita na minha casa, eu não posso. O rei está convidando. Não, hoje eu não posso. Aí você, eu não posso, que eu tenho tanta coisa para me fazer também. Eu tenho tanta coisa. Hoje é o meu dia de folga. Hoje eu não posso, eu tenho que descansar, eu não posso. Aí eles voltam lá, avisa o rei. O rei vai falar assim: eles não quiseram vir? Não. Eles não eram dignos de estar nessa festa. Eles não eram dignos. Não era. Olha, vai ter tempo que as pessoas vão querer buscar a palavra, querer ouvir a palavra de Deus e não vão conseguir. Escuta isso que eu estou dizendo. Vai ter tempo. O rei vai falar assim: eles não quiseram. O banquete está tudo preparado. Então faz assim. Sai convidando outras pessoas. Sai pela rua, pelos becos, pelas vielas. Sai convidando quem vocês acharem ali. Eles saíram, aí voltaram. Rei, a casa está cheia. O rei vai olhar assim: não. Quero que vocês convidam mais pessoas. O que eu preparei, o banquete, tem muita coisa. Enche essa casa. Eles vão sair e vão encher a casa. Aí o rei vai ver um que não está vestido com as vestes de núpcia. E ele vai dizer assim: ei, como você conseguiu entrar aqui? Soldados, pega ele, amarra e joga ele no lago de fogo. Ali vai ter choro e ranger de dentes. Então, sabe uma coisa que eu estou vendo? Eu vejo as pessoas que estão se arrependendo agora, elas estão mais fortes do que aquelas pessoas que têm 20 anos na igreja. Outra, eu falo assim, é bem mais fácil você pregar, ensinar certinho a palavra de Deus para uma pessoa que ainda não conhecia ele, do que você pregar para uma pessoa religiosa. Meu irmão e minha irmã, é difícil demais. Pessoa religiosa é cabeça dura, defende religião, a crença, sabe, o cargo que tem lá, não quer nascer de novo, voltar do início. É um Nicodemos. Mas eu aprendi isso. Eu observo muito. Eu vejo as pessoas que estão começando agora, firme e forte, vindo aos cultos, anotando a palavra, meditando. E as pessoas que já têm 20 anos na igreja, dormindo no ponto. Porque as pessoas pensam assim: já me batizei, hoje eu fui na igreja, e tem esse pensamento: vou cumprir com aquilo
cumprir por estar ali na igreja. Não é assim, não pode ser assim. Você entendeu? Você não tem que vir só para bater cartão. Não. Você tem que vir para prestar bem atenção. Prestar bem atenção e pegar os ensinamentos. Os ensinamentos do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, ó, o rei está mandando chamar, mas as pessoas não estão querendo ouvir. Ele está me usando, eu sou um servo dele. Olha, vai para a igreja, meu irmão. Para de ficar arrumando desculpinha aí. Para de ficar arrumando desculpinha aí. Sabe, porque com Deus é renúncia, meu irmão. Todo mundo que andou com Deus fez renúncia. Você vai ser um santão que não vai fazer renúncia. Você sabe disso. Você tem que fazer um sacrifício. E o sacrifício é esse, você deixar o seu gosto, o seu desejo, sabe? Aquilo que você quer para estar fazendo a vontade de Deus. Então esse é o sacrifício que você tem que fazer. Hoje eu não vejo sacrifício, não. Para mim é um prazer. Prazer estar na presença de Deus. Então, ó, Ele está chamando. Ele está chamando para você comer o melhor dessa terra aqui, ó, que é a palavra dele. A palavra dele. Então, compareçam nas igrejas, tá bom? Que ele está voltando. Os sinais estão aí, visíveis, tá bom? Então este é o ensinamento dos pecados que não vai ter perdão. Aqueles que defendem a religião, ele envia ali os seus servos. Aqueles que ficam dentro de casa, ele envia lá os seus servos, mas não quer saber, né? Não vai ter perdão, porque a palavra vai ser pregada. O verdadeiro evangelho vai ser pregado para toda criatura, meu irmão, para toda criatura. Para toda criatura. Então, para aqueles crentes que ficam brincando de ser crente, não são, estão enganando elas mesmo, né? Então não vai ter perdão. Para os mentirosos que brincam, ficam mentindo, falando, eu vou fazer isso, e não faz. É mentiroso. É mentiroso. Não, eu vou, pastor, e não vem. É mentiroso. É melhor você falar que não vai vir do que falar que vem e não vem. É melhor você falar que não vem e aparecer do que depois você falar que vem e não vem. Tá bom? É mentiroso. É mentiroso. Então aqueles que falam assim, ó, para os verdadeiros homens de Deus, que eles não são de Deus, eles fazem a blasfêmia, eles falam as blasfêmias, né? E esses que fazem tropeçar, esses que causam escândalo, é impossível isso não acontecer. Mas ai daquele que vier o escândalo. Bom, esses daí não vão ter perdão, tá bom? Então, ó, receba aí meu abraço, um abraço dessa família de Atos que te ama, um beijo no coração e ficam todos com Deus. Deus abençoe, família.